Olá, senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas, nós estamos ao vivo na imersão controle interno na prática, comigo, professor Michael Oliveira, com vocês e com a Unievo, a Universidade Evolução. Senhoras e senhores, chegamos aqui já e eu já cheguei feliz pra caramba, porque eu vejo que tem 100 pessoas ao vivaço com a gente nessa noite de segunda-feira. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Eu quero dizer a vocês que só por estarem aqui vocês já são vencedores, só por estar aqui vocês já estão fazendo diferente, só por estar aqui vocês vão ter resultados inimagináveis, resultados totalmente diferenciados das pessoas que não estão aqui, certo? Então, meu muito boa noite, caloroso. Faça assim, ó, se abrace e sinta aí como se fosse o abraço do professor Mike junto a vocês. Meus amigos, hoje nós vamos começar a imersão controle interno na prática, que pela primeira vez está sendo feita online e gratuita. Eu estou até sofrendo com os meus contratantes de cursos presenciais, que eles estão falando assim, ué, você está fazendo curso grátis agora? Como é que a gente vai te levar aqui para você fazer curso presencial? Mas, enfim, eu disse a eles, isso aqui é a oportunidade que a gente está dando para poder ajudar os colegas, a capacitar as pessoas a fazer o que eu não tive no início da minha carreira no âmbito do controle interno, que é ter uma pessoa para acompanhar, para direcionar, para coordenar, para aconselhar, para mentorar. Vocês que estão nessa jornada dificílima, que é a jornada do controle interno municipal. A gente já está no mês de setembro, 1º de setembro, hoje, e passamos aí boa parte do ano, e muitas vezes a gente não conseguiu atingir os resultados, chegar aonde a gente quer chegar, por conta do fato de não termos os materiais, o direcionamento, o conhecimento prático aplicado ao caso concreto. Então, nesses 4 dias, esse conteúdo prático, diferenciado, objetivo, nessa minha pegada aqui, eu brinco, eu solto os palavrões de vez em quando, mas o meu objetivo é esclarecer para vocês como vocês podem ter um pouco mais de leveza, um pouco mais de resultado trabalhando na controladoria, certo? Para começar, nós temos aqui 120 pessoas, eu vou fazer um desafio para vocês. Eu quero que vocês compartilhem essa live, peguem esse linkzinho aqui embaixo, envia para 2 colegas, 3 colegas que precisam desse conteúdo, envie para aquele secretário pé no saco que fica aí enchendo a sua cabeça com picuinha, com problema que o controlador tem que resolver, envia para o pessoal da licitação, da contabilidade, de tributos, do RH, por quê? Todo mundo faz controle em algum momento, meus amigos e minhas amigas. Então, eu vou me encolher aqui um pouquinho para a gente começar a nossa apresentação. Então, o desafio está lançado, tá? Compartilha aí, vamos chegar em 150 pessoas que eu solto uma surpresa aqui para vocês. E eu quero dizer mais uma coisa aqui também. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Só para a gente testar aqui, né? Eu comecei aqui muito empolgado. Eu quero saber, vocês estão me ouvindo bem? Está com eco? O áudio está baixo? O áudio está estourando? Está muito alto? A imagem está boa? Me fala aí o que é que vocês estão achando da qualidade de aula. A gente faz o melhor que pode para poder entregar para vocês. Me diz aí, Gabriel está dizendo que está ok. E vão fazendo o seguinte, ó. Vão me falando da onde vocês estão assistindo a aula. De qual cidade, qual o seu setor. Que eu vou fazer isso aqui, ó. Vou jogar na tela, que nem a Raquel Macedo, que é secretária de Governo e Planejamento, controladora interna, por 6 meses, da cidade de Baianópolis, aqui na Bahia. Todo mundo que eu ver aqui, falando, colocando aí a cidade e onde trabalha, o Cleilson, está falando aqui de Quixadá, Ceará. Eu vou jogar na tela. E é aquele momento, meus amigos, vocês tirarem uma foto, tirar um print do celular, tirar uma foto da televisão, do computador, aonde você esteja assistindo, postar no Instagram, marcar a gente, professor, @OliveiraMike, @Unievo, para que a gente difunda esse conhecimento, mais e mais pessoas possam acessar o material que eu vou entregar aqui, certo? Então, vão me falando aqui, vão interagindo, eu quero conversar com vocês aqui no chat, certo? Eu estou com o computador aqui, ó,
E aqui com o computador eu vou acompanhando tudo que vocês vão dizendo, o que vocês estão achando da aula, o que vocês estão precisando. E aqui a gente vai esclarecendo tudo na hora, certo? Então, vamos chegar aqui em 150 pessoas. Compartilha aí. Hoje a nossa aula, senhoras e senhores, que teremos aulas durante 4 dias, sempre às 19 horas, já deixem marcado, acompanhem no grupo as novidades. Nós vamos falar sobre o que não te contaram sobre o controle interno. Muitos de vocês, eu acredito aqui, são pessoas que nunca tinham contato com a administração pública. Era um advogado, era um contador, era um administrador, e aí o prefeito chamou para ser controlador do município. Ou vocês podem ser pessoas que estavam ali no setor de licitações, no setor contábil, e aí foi jogado para ser controlador ou para trabalhar na controladoria e também não entregaram nenhum curso, nenhum material, nenhum direcionamento para vocês desenvolverem as atividades. E aí todo santo dia chega um bendito lá para dizer que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que é obrigação do controle interno, e tem um questionário, e o Tribunal de Contas está pedindo para você resolver alguma coisa, e o TCU está te pedindo para enviar informações, e o Ministério Público está entrando ali com pedidos junto à controladoria, está fiscalizando a transparência do município, o portal que não presta, e a culpa é da controladoria, e aí tudo é culpa do controle, tudo é culpa do controle. Quem passa por isso aí? Diz aqui no chat. Ó, vai colocando e vai passando aqui na tela embaixo, vocês participando. Certo? Meus amigos, alguns de vocês são meus alunos já antigos, outros são alunos novos, são pessoas que estão chegando agora. Alguns de vocês estão iniciando na jornada do controle agora. Alguns de vocês já têm mais tempo de carreira. Isso porque a gente teve todo o carinho e todo o detalhe com o pessoal da Unievo para conhecer vocês. Então, vários de vocês preencheram um questionário de participação para que justamente eu soubesse quais eram as suas demandas, as suas dores, quais os assuntos que vocês queriam que eu tratasse. Então, todas as nossas aulas, elas vão ser feitas sob medida para vocês, certo? Não é o que eu gostaria de falar, é o que vocês estão precisando. Beleza? Então, só falar rapidamente aqui. Eu me chamo professor Michael Oliveira, especialista em controle e controlador de várias entidades, câmaras, autarquias. Já assessorei centenas de municípios, câmaras, empresas públicas e ministro de treinamentos na área de controle, auditoria, transparência, licitações e contratos. Há mais ou menos aí uns 10 anos, tenho mais de 14 mil alunos pelo Brasil inteiro capacitados. Hoje a demanda que chega a mim é tão grande que eu consigo atender as pessoas agora nessa forma aqui online, pela internet, que é maravilhoso, e compartilho um pouco da minha vida no meu Instagram. Quem é vocês aí que já é meu seguidor, vê que eu compartilho um pouco da vida, um pouco das dores, um pouco das vitórias. Tudo isso que eu construí na minha vida foi relativo ao trabalho junto ao controle. Eu digo que é a melhor área que você pode investir para poder trabalhar na administração pública. Trabalhando com controle, você pode, inclusive, algum dia ser consultor, ser palestrante, ser professor, ser formador de outros controladores. Ó, batemos 150, vamos aumentar a meta aqui, a equipe da Unievo. Vamos chegar aqui em 200 pessoas? Será que é demais? 200 pessoas. Ó, tem gente que está lá no grupo exclusivo, que adquiriu ingresso VIP para receber certificado, e não entrou na aula ainda. Então, joga aí, compartilha. Não esquece de compartilhar no Instagram, postar nos seus stories. Então, eu fiz uma parceria agora, pessoal, com a Unievo, que é a Universidade de Evolução. Os cursos do professor Mike, a formação de controle interno, tudo que a gente fizer agora vai ser reconhecido pelo MEC, pelo Ministério da Educação, um certificado válido de extensão universitária. Não é qualquer cursinho livre por aí, não. Quando a gente falar de formação de controle interno online, professor Mike, mais Unievo, como vocês estão vendo aqui na tela, nós estaremos falando de cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, certo? Com um selo de qualidade. Você vai utilizar aí na sua pós-graduação, na sua graduação, para poder contar como pontos e para agregar valor ao seu currículo. Se um dia você sonha, esse foi meu sonho, se um dia você sonha em ser palestrante, professor,
crescer dentro da administração pública, ser controlador interno. Tem uma pessoa que me mandou mensagem um dia desse falando assim, poxa, meu sonho é ser controlador. Ele é analista, ele é subalterno, mas ele quer ser controlador. Se você quer ser controlador, se você quer mudar de município, ser controlador de outra esfera, de outra entidade, você vai poder montar o seu kit de elegibilidade depois, com esse certificado de formação que você vai receber daqui e das outras oportunidades que nós vamos trazer ao longo da nossa formação, tá? Então, vamos lá, passar aqui nesse slide, nós temos agora essa parceria com a Unievo Educação, formação reconhecida pelo MEC. Meus amigos, para começar com chave de ouro, já compartilhei isso nas redes sociais, e aí eu quero reforçar com vocês aqui. Para quem estiver ao vivo, os 4 dias de aula com a gente, só para vocês que estão ao vivo aqui, que ficarem os 4 dias, que registrarem a presença, tem que registrar a presença. Logo mais eu vou falar com vocês aqui como é que vocês vão registrar a presença aqui na aula para poder concorrer ao nosso sorteio, certo? Vai ter uma forma exclusiva para vocês registrarem a presença, confirmar que participaram das aulas e concorrer aos sorteios. Eu falo já já, mas por enquanto eu vou falar para vocês sobre esse super sorteio. Meus amigos e minhas amigas, nós vamos ter 2 sorteios incríveis aqui, ó. Vocês vão poder concorrer aqui a um kit completo aí da minha bibliografia até então, certo? Um livro exclusivo, o guia, tá aqui em cima, tá aqui na prateleira, o guia para gestores, secretários, controladores e procuradores, que traz para vocês todos os conhecimentos necessários para que vocês possam atuar na administração pública, seja de contabilidade, recursos humanos, tributário, setor de pessoal, CIAFIC, licitações e contratos, fiscalização de contratos, comunicação institucional, procuradoria jurídica, assessoramento, todas as vertentes são trabalhadas no meu livro Guia para Gestores, Secretários, Controladores e Procuradores, certo? E vocês vão levar junto também a 2ª edição do meu livro de licitações e contratos, que é o livro de assessoria jurídica na lei de licitações e contratos, onde eu escrevi, deixa eu pegar ele aqui, se não cair tudo, esse livro aqui, ó, deixa eu colocar aqui a câmera grande, onde eu escrevi aqui a minha técnica para a atuação do controle interno nas licitações e nos contratos administrativos. Eu tenho uma bibliografia, o que eu vou ensinar para vocês aqui, nesses dias, está escrito em livro. O que eu vou ensinar para vocês aqui, durante a nossa capacitação, está escrita no livro de licitações e contratos, né? Um livro que é um sucesso de vendas, tanto e-book quanto físico. E vocês vão levar ainda um boné exclusivo, que é o bonezinho do professor Mike. E, rapaz, eu não trouxe o boné, brincadeira. Ah, não, o boné está aqui em cima, ó. O bonezinho, ó, Made in Bahia, com a minha frase emblemática, o talento está na coragem de começar a fazer, boné de qualidade, ó. Estiloso, se você não usar, se estiver fazenda, você vai para a roça, se você não tiver, vai dar seu filho para brincar. Então vocês vão concorrer aqui, pessoal, ó, super kit, ó, 2 livros físicos, autografados, tá? Eu mesmo no correio vou levar, estão aqui lacradinhos para vocês, mais o boné, e o pessoal do time vai tirar uma foto aqui assim, ó. Mais o boné, para poder estar aqui com a gente na nossa formação até o final. E aí vem o Mega Ultra Blaster sorteio. Vocês participando de todos os dias e fazendo o que eu vou mandar aqui a partir de agora, cumprindo todas as regras, vocês vão concorrer a uma bolsa integral, 100% de desconto em uma formação prática de controle interno que congrega mais de 40 horas de aula e uma série de materiais, papéis de trabalho, tudo o que vocês precisam para atuar com controle interno na prática e, além disso, com a certificação reconhecida pelo Ministério da Educação, junto com parceria da Unievo. Esse curso, senhoras e senhores, só existe presencialmente, mas agora essa formação está aqui para vocês que participarem de todas as aulas e concorrerem ao sorteio.
os prêmios, pessoal. Kit, livros, mais boné. Ó, a Suraída Vidal já colocou aqui que quer. Então, kit do professor Mike, 2 livros físicos autografados que você vai receber em casa, mais o boné, mais vai ter outro sorteio à parte, a nossa formação exclusiva de controle interno na prática, com certificação reconhecida pelo MEC. Como é que você participa do sorteio? Primeiro, você tem que estar presente aqui nos 4 dias de aula com a gente, e depois você tem que comentar nos posts de presença de cada dia de aula. Tem um post fixado no Instagram, certo? Lá no meu Instagram, @oliveira_mike, onde vocês vão lá marcar 3 pessoas para poder concorrer ao livro. Então, a partir desse momento, tá aí, ó. Esse QR Code que tá na tela, vocês vão escanear, e aí eu digo a vocês, a aula aqui vocês têm que assistir pela televisão ou pelo computador, tá? Não é para assistir pelo celular, não, querendo olhar Instagram depois, mas escaneia aqui e vocês vão nesse post. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá aqui embaixo também, ó. Vocês vão nesse post aí, ó, ICIP, que é o post inicial do nosso evento. Tem um QR Code aqui em cima e outro aqui embaixo. Então vocês vão entrar lá e vão marcar 3 pessoas para poder concorrer ao kit com 2 livros físicos mais o boné. E vocês vão também concorrer à formação de controle interno na prática. Para marcar a presença na aula, já eu falo para vocês aqui. Eu vou passar outro QR Codezinho desse aqui para vocês registrarem a presença. Beleza? Então, vamos lá. Para concorrer, escaneia o QR Code, eu vou deixar um tempinho aqui embaixo. Escaneia o QR Code. Chega lá, marca 3 pessoas para que elas possam ter conhecimento sobre a nossa formação de 4 dias que está começando hoje. Fechado? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, que o nosso conteúdo está farto. Deixa eu só colocar o livrinho aqui de novo, peraí, viu? Vou colocar os 2 livros aqui para vocês ficarem de olho e não esquecerem do sorteio, tá? Aí. Caiu. Vocês não esquecerem do sorteio. Pronto. Eu acredito que vocês possam estar passando por uma situação semelhante ao que está acontecendo aí nessa foto, né? Como assim? Eu não sou bombeiro para estar apagando incêndio o tempo todo. Nós estamos agora no mês de setembro. E assim como vocês, eu já passei por essa situação, principalmente quando estava começando na controladoria. Eu sofria muito porque eu tentava estudar o que eu precisava fazer no meu dia a dia, porém, às vezes eu precisava elaborar um relatório de controle interno, emitir um parecer em algum tipo de processo, mas muitas vezes me faltava tempo. Toda hora chegava um na minha mesa, toda hora chegava uma pessoa na minha sala. E quando eu comecei, eu tinha 18 anos, pessoal. Eu podia não ter muita experiência, eu não tinha experiência, né? Depois eu fui controlador quando eu tinha 21, na verdade, mas eu já atuava no controle interno antes como auditor. Mas as pessoas queriam que eu orientasse elas, emitisse pareceres, fizesse relatórios, fizesse análises, desse condições de dar segurança para o administrador, para o prefeito, mesmo sem eu ter esse conhecimento. Às vezes eu tinha que fiscalizar uma ação que eu mesmo desconhecia. E outra coisa, tudo recaía nas costas do controlador. Às vezes você, quando você controlador aí que se destaca dentro da administração, tudo vem para você, né? Parece que o controlador é quem resolve tudo na prefeitura, tudo na Câmara, tudo aí na autarquia. E todo probleminha que chega da gestão vem para o controlador. Precisa de uma senha no sistema, o controlador resolve. Precisa de um parecer aqui, o controlador resolve. Precisa liberar a diária de fulano, o controlador resolve. Tem que pagar uma empresa X, mas o pagamento está travado. O controlador resolve. Então você vive apagando incêndios. Você não consegue planejar os seus trabalhos, você não consegue realizar atividades com calma, você não consegue fazer diligência, você não consegue melhorar o portal da transparência, você não consegue fazer ações
de ouvidoria, você não consegue analisar os processos com calma, você não consegue emitir pareceres com calma, não consegue fazer um trabalho baseado em riscos, porque você vive apagando incêndio, você vive resolvendo o problema dos outros, né? Quem está cansado de apagar incêndio, de tapar buraco, de resolver o problema dos outros, diz aí no chat, diz aí eu. Se isso acontece com você, diz aí. Às vezes você chega na prefeitura, chega no seu trabalho, lá você não consegue fazer o que você teria que fazer, você resolve o problema de todo mundo e o seu continua em cima da mesa. E o seu, vocês não conseguem tocar à frente. O André colocou que eu. Isso é verdade, André. A gente fica ali resolvendo o problema de todo mundo, mas a gente não consegue resolver o nosso próprio. E aí, às vezes, acontece muito, eu até postei um vídeo dia desse, acontece muito que eu já fiz muito na minha vida, meus amigos. A gente trabalha de noite, a gente trabalha no feriado, a gente trabalha fim de semana, a gente vai dormir pensando em quê? A gente vai dormir pensando no problema que tem que resolver amanhã, na prefeitura, num processo que a gente tem que analisar e emitir um posicionamento, e a gente não faz ideia do que tem que olhar ali, tem que pesquisar ainda. Então, para isso que eu estou aqui, eu quero dizer a vocês que vocês podem sim ter uma trajetória mais tranquila, descentralizar os trabalhos, distribuir as dificuldades, as responsabilidades, e vocês podem sim ter resultados, certo? Vocês podem ter resultados positivos. Se vocês tiverem a metodologia correta. Eu tenho 14 anos atuando exclusivamente nessa área. Mas, Mike, só com controle? Só com controle. Mas, senhores, controle é tudo. Se você entende de controle interno, você entende toda a administração. Você entende de todas as áreas. Porque a administração pública, ela é um grande sistema de controle interno. E você, controlador, é o coordenador do sistema de controle interno. Vocês sabem que controle interno não é a sala do controlador, não é? Aí anota que isso aqui já é aula, tá? Controle interno não é a sala do controlador. Controle interno são os procedimentos que você implementa para poder garantir a regularidade e buscar a eficiência dos atos administrativos. Anotou aí? Ó, para quem está aqui ao vivo e está no grupo VIP da aula, vai receber amanhã um resumo da aula, certo? Por enquanto eu quero que vocês façam as suas anotações aí. Mas vocês vão receber um resumo da aula para poder estudar depois e a gente partir para a aula seguinte. Beleza? Ó, nós estamos aqui com 170 e poucas pessoas, vamos chegar em 200, tá? Eu peço a vocês aí, entra no QR Code aqui, ó, para concorrer aos nossos sorteios, marca 3 pessoas, certo? Fica atento aí na hora que eu soltar a lista de presença para vocês preencherem e concorrerem aos prêmios, concorrerem à formação exclusiva de controle interno reconhecida pelo MEC, tá? Não percam essa oportunidade e compartilha aqui esse YouTube no seu grupo, no grupo da prefeitura, no grupo do secretário, no grupo ali dos servidores, para que mais gente entre aqui conosco e participe desse momento. Então, vocês sabem que controle interno não é a sala do controlador. Controle interno são os procedimentos. Se você tem problema em diária, você pode criar uma instrução normativa, uma nota técnica, uma notificação para regulamentar o fornecimento de diárias. Isso é um controle interno. Se você não tem gestão de contratos, fiscalização de contratos, você pode contratar um sistema de gestão de contratos e também implementar checklists nos processos de pagamento, nos processos de contrato. Então, vocês criaram um controle interno na parte de gestão de contratos. Se vocês não têm procedimentos para evitar o nepotismo na prefeitura, na Câmara de vocês, vocês sabem que a Lei 14.103, a Lei de Licitações, ela veda a participação de parentes em licitações. Vocês sabem disso, né? A lei proíbe, não pode participar de licitações, parentes até 3º grau em linha reta ou colateral de presidente de agente de contratação, de secretário, de controlador, de procurador. Não pode. Então, essa pessoa você tem que fazer um controle interno para vedar a participação dos parentes, evitar esse nepotismo nas contratações. Como você faz isso? Implementando uma declaração de não nepotismo, de não parentesco nas licitações. Isso também é
Um controle interno. Se você não tem, esse é um problema, ó, vocês vão se identificar aí, várias prefeituras, várias câmaras estão com esse problema agora. Não existe tombamento patrimonial. Vocês sabem que tem que fazer um inventário pelo menos uma vez ao ano, né? No órgão público, para entrar no balanço patrimonial depois. E até hoje não tombaram bem nenhum, né? Estão só comprando aí bens permanentes, móveis, carros, não está entrando nada no patrimônio. Então você tem que criar controles internos, fluxogramas, procedimentos, checklist, passo a passo, normas para o setor de patrimônio tombar, colocar a plaquetinha, entrar no inventário todos os bens, desafetar os bens inservíveis. Meus amigos, a Antônia Rosa colocou que trabalha com isso. Então, observe, os controles internos são os procedimentos, os sistemas, as normas, os fluxos que serão criados. E a controladoria do município, que se chama Unidade Central de Controle Interno, UCCI, anota aí, a Controladoria Geral do Município, ela é a unidade que coordena as atividades do sistema de controle interno. E o sistema de controle interno é composto por todas as áreas da administração que você cria os controles internos. Amigos, se nós temos controles em todas as áreas, contabilidade, tributos, orçamento, planejamento, leis e decretos, pessoal, patrimônio, almoxarifado, e vai. Nós temos um grande sistema de controle interno. O Bruno Silva colocou aqui. Um grande sistema de controle interno, composto por todas as áreas da gestão e por todos os controles internos que você criou aí na sua administração, certo? Então, além de termos os controles internos, temos um sistema de controle interno e temos a unidade central de controle interno. Isso é clareza. Primeiro passo para você ter sucesso é você fazer os secretários, o prefeito, o presidente da sua Câmara entender que todo mundo faz parte desse grande sistema de controle interno. Então, criei uma metodologia nesses 14 anos de trabalho que eu trato como os pilares do controle interno, são os pilares que geram segurança, que evitam o retrabalho e a estagnação do controlador. Meus amigos, vão me falando aí, colocaram que a internet está travando. Como é que está aí, Aline? Me diz aí se está funcionando legal. Aqui o meu sinal está ok, tá? Internet de alta velocidade. Aqui está tudo ok. Vamos falando aí. Então, quando você aplica esses pilares, vocês vão ter a possibilidade de... o pessoal da gente está ok. Ok, tá ótimo. Pronto. Não é a internet de você. Não é a minha. Calma aí. Se eu falar para vocês dos desafios que eu já vivi hoje por causa de internet, sabendo que nós teríamos essa aula ao vivo aqui, no final da aula eu conto para vocês, para a gente não perder tempo. Se vocês tiverem todos os pilares e tiverem a clareza necessária para trabalhar, vocês vão conseguir obter os resultados que vocês precisam. Traçar as metas, entregar o que a administração precisa, e vocês vão conseguir ser reconhecidos. Eu sei porque eu já vivi isso, eu já vivi o que vocês vivem, eu já passei pelo que vocês passam, eu passo até hoje também, e muitas vezes a gente quer ser reconhecido porque a gente se dedica muito, a gente trabalha muito, e às vezes a gente não tem um reconhecimento, às vezes até nem financeiro, né? Porque tem controlador que não recebe como secretário, infelizmente. Eu faço parte de grupos de rede de controle da gestão pública nacionais que congregam aí os órgãos como CGU, TCU, AGU, os tribunais de contas, a Associação dos Tribunais de Contas, e a gente tem um diagnóstico nacional que muitos controladores ainda não recebem remuneração de secretário, tá? O Paulo colocou que eu vou direto ao assunto. É direto, viu? Então, às vezes vai parecer que eu estou conversando aqui, mas já é aula. Então, você precisa saber qual é o verdadeiro papel do controle interno na gestão pública, que não é o que estão dizendo que é para você fazer, é o que você deve entender sobre a Intosai, que é o órgão, anota, Intosai, pesquisa depois, se você não conhece ainda, é o órgão internacional que fala sobre normas de controle interno e auditoria no setor público. Você precisa entender as normas de auditoria aplicadas ao setor público, as resoluções do CONAS, que é o Conselho Nacional de Controle
interno, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de licitações e contratos, a lei 4.320, que fala sobre a contabilidade pública. Você deve entender o funcionamento ideal de uma controladoria que se divide nas 4 macrofunções de controle interno. Anota: controle, auditoria, ouvidoria e correição. E você precisa também saber o que é que tem de problema na sua administração para você tratar de forma estratégica. Então, nós vamos falar hoje aqui sobre esses 3 pontos. O verdadeiro papel do controle interno, as 4 macrofunções que você tem que implementar para atuar 100% em conformidade com as melhores normas de controle interno. E nós vamos aprender também como diagnosticar a situação da sua administração, da sua prefeitura, para destravar a sua atuação, entregar resultados positivos para a sua gestão dentro da controladoria, certo? E aí eu trago para vocês aqui um pouquinho da minha história. Quem me segue no Instagram viu que eu postei isso aqui, acho que foi no domingo. Acho que foi ontem. Vou contar só um pouquinho para ver se vocês, de alguma forma, meus amigos, se identificam com essa história. Eu comecei minha história na administração com apenas 18 anos. Deixa eu tirar esse QR Code aqui só um pouquinho. Eu comecei minha história aos 18 anos de idade. Veja aí, ó, não tinha nem barba. Essa barba aqui vigorosa que vocês veem hoje não existia naquela época. Eu passei no concurso aos 17 anos. Eu entrei aos 18 anos na controladoria do município. Fui ser analista de processos. Adivinha que tipo de processo eu analisava na época? Dispensa de licitação. Pegava todas as dispensas, analisava, tinha erro pra caramba. Nessa época eu atuei na controladoria servidora efetiva, município de menos de 10 mil habitantes, município pequeno. E meu sonho, como está dizendo aí no card, pessoal, ó, meu sonho era ser controlador interno. Naquela época eu já tinha ali uma espécie de mentor, tinha um controlador que era um cara incrível. O Paulo colocou que é muito minoxidil. Mentira, totalmente natural aqui, rapaz. Agora eu tô perdendo o cabelo da cabeça, né? Tanto estresse, tanto trabalho, mas a barba é natural. Então, eu comecei ali, novinho. Aqui tem outra foto, a segunda foto que vocês estão vendo. Eu tava indo para os eventos da UCIB, que é a União das Controladorias do Estado da Bahia. Vocês que tem gente do Brasil inteiro aqui, graças a Deus, eu sou baiano, né? E nós temos uma entidade chamada União das Controladorias, que é uma espécie de CONASE estadual, respeitadíssima, tem 14 anos de existência. E, meus amigos, eu sou presidente da UCIB hoje, pelo 2º mandato. Nós capacitamos milhares e milhares de servidores pelo estado inteiro e estamos replicando o modelo da UCIB como se fosse um CONASE nacional. E nessa época eu ia para os eventos, ia buscando capacitação do jeito que dava. Às vezes o prefeito não dava diária, às vezes eu não pagava inscrição, eu pegava dinheiro com minha madrinha, com meu pai, ia fazendo os cursos. E aí nós vamos aqui para o 3º quadradinho, que é o início da minha faculdade. Tem alguém de Sergipe aqui? Se tiver alguém de Sergipe, me diz, coloca aqui no chat, vou dar um oi para vocês, dá um oi aí se tiver alguém de Sergipe. Aqui no 3º foto que vocês estão vendo, é na faculdade em Estância, interior de Sergipe. Eu fiz a faculdade de Direito lá, eu fiz serviço social antes, mas não está aqui na história, né? Eu fiz serviço social antes, estudei 2 anos de serviço social. De Nelson de Sergipe, diz aí se é. Fiz 2 anos de serviço social, depois migrei para a faculdade de Direito, porque o meu sonho era ser consultor público municipal. Com o passar do tempo, era me especializar. Poço Redondo, Henrique, aqui de Sergipe. O Ginelson disse que é pertinho de distância, que massa, né? Umbaúba, eu conheço, eu passei 5 anos da minha vida indo e voltando. Eu vou continuar essa história para vocês aqui. Então, fiz a faculdade de Direito, o meu sonho era ser consultor público e ser controlador interno, mas no meio do caminho eu fui presidente de licitação, eu fui pregoeiro. Na 4ª foto, vocês estão vendo aqui, ó, birozinho azul de prefeitura. Isso aí, essa foto, você vê a cara de cansado do cabra, né? Pô, a barba já estava crescendo aí, tá vendo aí? Esse birozinho aí, eu já era presidente de licitação, era pregoeiro, saía bem tarde da prefeitura, na época ali, tentando resolver as demandas que não acabavam. Eu comecei a fazer palestra, tá aqui, nesse último quadrado da direita, nas audiências públicas de prestação de contas. Certamente provocaram vocês para que vocês atuassem no planejamento do PPA.
da LDO da LOA. Sim ou não? Algum contador chegou para vocês dizendo que era responsabilidade de vocês fazer audiência pública. Então, observe, eu comecei nessas audiências públicas, eu usava o conhecimento em direito, em licitações, aí eu já era controlador, né? Para poder ensinar as pessoas enquanto fazia ali a apresentação das metas fiscais, a apresentação do RGF. Eu comecei então, meus amigos, depois de uns 6 anos como controlador, a palestrar. Eu comecei a fazer ações. Primeira foto da esquerda aqui, olha comigo. Eu estava fazendo ali, ministrando. Depois eu vou mostrar quantas pessoas tinha nessa palestra. Mas eu comecei a fazer reuniões com os conselheiros municipais, com as associações, para falar sobre transparência, sobre como entrar no portal da transparência, sobre qual o papel dos conselhos municipais, certo? E aí, meus amigos, ao mesmo tempo, eu morava em uma cidade, eu trabalhava em outra cidade, eu fazia faculdade em outra cidade, de noite a faculdade, tá? Certo? E eu ainda estudava no meio, no finalzinho ali, no 8º período, para a prova da UAB. Tá aqui a fotinha, segunda foto. Ó. Madrugadas viradas estudando para a prova da ordem. Eu já estudava para a OAB. Eu já fazia uma pós-graduação, porque eu queria me especializar em controle e fazer uma pós-graduação presencial. Tá aqui a foto também, ao mesmo tempo. Então, eu acordava numa cidade, eu viajava para outra, trabalhava o dia inteiro. Às 6 da tarde eu pegava um ônibus, 5 da tarde pegava um ônibus, ia para Sergipe, fazia faculdade, chegava meia-noite no outro dia, tudo de novo. E aí chega essa quarta foto aí que eu postei, ela sempre bomba no Instagram quando eu posto. Eu dormindo ali na escada, eu dormia em qualquer lugar que eu encostava, porque eu rodava aí milhares de quilômetros por semana de ônibus, aquele sofrimento para poder aprender e ao mesmo tempo ainda viajava muito. Tá aqui, ó, a última foto da direita, para buscar capacitação, porque não tinha eventos online como esse aqui. Então, eu viajava, eu dormia em hostel, não sei se vocês sabem o que é hostel, né? Quarto compartilhado, para economizar. Às vezes o prefeito não pagava diária, às vezes o prefeito não pagava o curso. Eu fazia o quê? Eu pagava do meu próprio bolso. Por quê, meus amigos? Porque o investimento não é do prefeito, o investimento é seu, em você mesmo. Eu sempre tive muito isso comigo. Eu sempre viajei, eu sempre fiz cursos, eu sempre busquei o conhecimento do meu bolso, do meu investimento, porque eu estou investindo em mim. O Luiz Gustavo disse aí, rapadura é doce, mas não é mole. O pessoal às vezes entra no Instagram, vê eu viajando pela Europa e acha que sempre foi assim, mas não foi assim. Foi uma construção que eu estou passando, inclusive, um pouquinho dessa história para vocês aqui. Então, o investimento é em nós mesmos, é na nossa carreira, é na nossa vida, a nossa realidade. A gente só muda através do conhecimento, do estudo e do trabalho. Meus amigos, então aqui vocês veem, ó, deixa eu crescer aqui a imagem. Eu comecei, ó, primeira palestrinha que eu fazia, ó, tinha ali umas 10 pessoas, a maioria eram alunas, e hoje eu palestro para o Tribunal de Contas, para a CGU, para a Tricom, eu palestro em Brasília, eu já palestrei para públicos de 2.000, 3.000 pessoas, eu já fiz palestra, já dei aula para milhares de alunos, aqui vocês estão vendo fotos de alguns, já tive resultados, saio nos sites dos tribunais de contas, ajudo a criar normas, treino servidores de tribunais de contas e de controladorias estaduais pelo Brasil inteiro, e tudo foi construído com base nessa estratégia que eu vou passar para vocês nesses 4 dias. Eu acho que, sei lá, fica meio coach, né? Mas eu acho que é interessante mostrar um pouquinho dessa história. Batemos aqui as 200 pessoas, que massa, viu, gente? Compartilha, manda aí para mais pessoas, manda para mais 3 colegas. Meus amigos, a Suraída colocou aqui, ó, estamos aprendendo com o melhor, tenho certeza disso. Eu ensino o que eu vivo. Não me peça para ensinar uma coisa que eu não passei ainda, que eu não fiz ainda, porque eu não ensino. Entendeu? Então, acho legal trazer essa história para vocês verem que eu vivi do jeito que alguns de vocês vivem. Agora eu documentei, né? Sou blogueirinho, então desde a época lá, desde 2011 que eu venho documentando essa minha trajetória, que hoje é de sucesso. Meus amigos, o controle interno é o agente estratégico da administração. A controladoria, que é a unidade central de controle interno e que coordena as ações de controle por toda a administração, de todo o sistema de controle interno, é um agente estratégico que ele vai apoiar na governança, porque ele vai apoiar as pessoas, fiquei muito tempo fora da tela aqui, né? Porque ele vai apoiar as pessoas a
implementarem um planejamento estratégico, os instrumentos orçamentários, o PPA, a LDO, a LOA, implementar o quadro de detalhamento da despesa, possibilitar o controle das contratações, possibilitar o acompanhamento da gestão e fiscalização de contratos administrativos. A controladoria vai possibilitar a transparência pública municipal, o accountability, a prestação de contas, certo? Tudo de forma com que a gente consiga entregar resultado e atingir os princípios constitucionais da administração. O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a busca pela eficiência. Então, tomem isso na cabeça de vocês, memorizem isso. Vocês são agentes estratégicos, vocês são mão de obra, mas vocês são coordenadores desse sistema de controle interno. E para que vocês trabalhem com eficiência, eu quero que vocês anotem e acompanhem comigo, meus amigos e minhas amigas, os quatro pilares do controle interno eficiente. 4 pilares que estão enraizados nas chamadas 4 macrofunções do sistema de controle interno. As 4 macrofunções que demandam ali a estrutura ideal de funcionamento de uma controladoria. E nesse passo a passo, em 4 partes, eu vou falar para vocês aqui, não tem como colocar tudo no slide, o slide é só um direcionamento, tá, pessoal? Eu vou falar para vocês como trabalhar de forma estratégica. Essa é apenas a nossa primeira aula. Meus amigos, para que vocês possam participar dos sorteios, vou colocar aqui de novo, esse QR Codezinho aqui embaixo, é só vocês escanearem, ele vai direcionar para um post no meu Instagram e vocês vão marcar 3 pessoas. A lista de presença eu vou passar já, tá? Só para quem ficar aqui até o final da aula. Então, senhores, nós já percebemos que o controle, então, ele vai ser um agente estratégico, um agente de governança, e que vocês têm que tomar parte da situação e entender qual é o verdadeiro trabalho do controle. Nesses 4 pilares, eu vou entregar para vocês aqui, então, quais são esses trabalhos. São 4 macrofunções do sistema de controle interno. E aí você pensa, mas Mike, de onde saiu essa ideia de macrofunções? Saiu da Controladoria Geral da União, que é o modelo ideal de controle interno no Brasil, que faz o controle interno do governo federal, a CGU faz o controle interno do governo federal, inclusive faz auditorias nos municípios quando executam recursos federais. Então, eu já recebi auditoria da CGU, em meus municípios onde eu trabalhei, para auditar medicamento comprado com recursos do SUS, transporte escolar, utilizando recursos federais do FNDE, certo? Obras também do governo federal, distribuição de renda ali pelo Bolsa Família, ali o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, como foi chamado por um tempo, todas as auditorias feitas pela CGU. Eu já recebi auditorias do Tribunal de Contas da União também nos meus municípios. E eu já fiz auditoria em vários municípios para verificar o cumprimento das regras de licitações, de contrato, de despesa, de lei de contabilidade aplicada ao setor público, de prestação de contas, enfim, para verificar com um auditor independente o cumprimento das regras legais para todos esses requisitos dentro da administração pública, certo? Então, tudo que eu falo para vocês aqui é uma coisa que eu já vivi, que eu já passei, e eu vou passando aqui em forma de conversa para vocês. Então, existem 4 funções que a gente tem que trabalhar, que nós temos que executar para atingirmos os resultados exponenciais que a gente busca, certo? Então, vamos lá. Primeira macrofunção do sistema de controle interno é a função de controladoria. Mas eu já falei para vocês, meus amigos, controladoria não é a sala do controlador. Controladoria é o conjunto dos procedimentos, dos atos, dos sistemas, dos fluxogramas, dos manuais, das cartilhas, das declarações, dos decretos, das portarias. Mike, como você fala tanta coisa assim, parecendo um maluco, vai soltando assim, né? É porque eu faço isso minha vida inteira. Então isso já está aqui na cabeça e vocês vão aprender também.
Então, a controladoria, a unidade central de controle interno, ela vai criar essas rotinas, esses procedimentos, essas normas, para quê? Para regulamentar as várias áreas da administração. E essa atividade, ela se chama macrofunção de controladoria ou de assessoramento. Via de regra, quem está no controle é um agente de assessoramento direto ao chefe dos poderes, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário, pois nós devemos ter controle interno nas 3 esferas implantados, certo? Nós vamos ter que executar essa macrofunção de controladoria, de assessoramento, que vai se conglomerar ali também com as atividades de emissão de pareceres, de controle interno. Eu tenho dúvida do que fazer para contratar uma entidade sem fins lucrativos? Como eu faço isso? Você pode orientar através de um parecer de controle interno. Eu tenho dúvida, uma ata de registro de preços, o valor está manifestamente acima do praticado no mercado. O que é que eu faço, controlador? Eu vou perder a minha ata, eu vou perder a minha licitação. O pessoal da Câmara já pegou, já está reclamando, já tem denúncia na rádio, já foram para o Ministério Público. O que é que eu posso fazer? Então, você pode emitir um parecer de controle interno, ensinando como fazer o reajuste de preços com base em negociação permitido pela lei de licitações e contratos administrativos. Ao mesmo tempo, para fazer o reajuste, você pode criar uma instrução normativa, uma nota técnica, um fluxograma, um modelo de formulário, um modelo de parecer para ser feito, para ser distribuído. Isso tudo é ação de assessoramento e de controladoria. Porque vocês que estão no controle são os agentes estratégicos de assessoramento direto aos chefes do poder. Vocês não respondem a mais ninguém, apenas ao chefe do poder. Isso parece brincadeira, né? Que às vezes tem um secretário que é filho do prefeito, que o secretário que é irmão do prefeito, ele manda mais. Aí são outras questões políticas. Mas a controladoria só responde ao chefe máximo do poder. E dentro dessa função de controladoria, meus amigos, eu quero que vocês me digam o que é que vocês estão fazendo disso aí que eu estou dizendo, né? Vocês têm que criar regulamentos para a utilização da lei de licitações e contratos, fluxo de licitação para pregão, para concorrência, para leilão. Você tem que criar fluxos para contratações diretas por dispensa, por inegibilidade. Você tem que criar fluxos e normas, instruções normativas, decretos, portarias, modelos de documentos para os credenciamentos, para a adesão à ata de registro de preços. Você tem que criar fluxos para os processos de pagamento, os processos de despesa, de material permanente, de material de consumo, de material de expediente, de prestação de serviço, de obra, de terceirização de mão de obra, certo? E você depois tem que fiscalizar isso, tem que auditar isso. Então, você tem que ter checklists, você tem que ter listas de verificação, modelos de pareceres para acelerar o seu trabalho. O Paulo perguntou aqui, no caso das câmaras, o controlador responde apenas ao presidente. Presidente é o chefe máximo. Beleza, meus amigos, certo? A Genelson, no final do último dia, na quarta-feira, eu vou entregar para vocês o que vocês podem fazer para que os gestores ouçam vocês. Eu vou dar a oportunidade de vocês pegarem fácil, um material que vai fazer com que vocês convençam ele da necessidade, da importância que a controladoria tem dentro do sistema, certo? Então vamos lá ainda, pessoal. Nessa parte de controle ainda, você vai criar as normas, os fluxos, as rotinas, os regulamentos, os sistemas, para que vocês normatizem a função de cada um dentro da administração. Mas você não vai fazer isso do dia para a noite. Você vai fazer de forma organizada. E a Aline colocou aqui que não tem checklist. Você tem que ter checklist para tudo. Controle é checklist, meus amigos. Se você vai fazer um pagamento, checklist. Se você vai contratar uma empresa, checklist. Se você vai repassar um dinheiro para uma entidade de terceiro setor, checklist. Vai fazer um credenciamento, checklist. Vai fazer um aditivo de contrato, checklist. Checklist é uma dos materiais que o controlador tem que ter em mãos, certo?
E aí nós vamos para a segunda macrofunção do controle, que é o trabalho realizado no campo da transparência. Vocês sabem que a Associação dos Tribunais de Contas, a ATRICOM, vocês sabem que os tribunais de contas dos seus estados respectivos, eles fazem avaliações, procedem selos de transparência, né? Vocês sabem. Vocês sabem também que o Ministério Público aí do seu estado, ele também emite avaliações sobre a transparência pública municipal. E, ao mesmo tempo, o controlador ele tem que implementar a ouvidoria, treinar os servidores da ouvidoria, criar formulários de ouvidoria, SIC, Sistema de Informações ao Cidadão, e tem que capacitar o pessoal para que eles conheçam da Lei de Acesso à Informação. Cabe à controladoria criar, manter e orientar as ouvidorias, o que nos leva para a nossa terceira macrofunção. Meus amigos, se vocês criam os procedimentos, criam os fluxos, criam as atividades, promovem a transparência, a prestação de contas, meus amigos e minhas amigas, nós vamos para a terceira macrofunção, o trabalho que é menos realizado pelas controladorias de maneira formal. Vocês devem auditar esses processos. Você deve auditar as contratações, os aditivos, os pagamentos, as prestações de contas, os repasses a entidades do terceiro setor. Vocês devem auditar as concessões públicas, os aluguéis, as compras, as alienações, as vendas, as locações, porque é uma atividade típica de controladoria, a auditoria interna, que se trata ali da verificação de cumprimento dos controles internos. Para você auditar, você tem que ter uma norma. Então, você audita o que você criou de norma antes. E aí, vocês já criaram todas essas normas? Instruções normativas, notas técnicas, fluxogramas, orientações técnicas, sistemas, já tem cartilha de contratação, cartilha de controle interno, já regulamentou as atividades aí, por exemplo, da frota, do patrimônio, do inventário de bens. Além disso tudo, nós ainda vamos ter as ações de corregedoria. As ações de corregedor, meus amigos e minhas amigas, têm relação ali com as punições que os servidores podem ter no caso de descumprimento de código de ética, do estatuto do servidor, e a abertura de processos administrativos disciplinares, processos administrativos de responsabilização, podem ser feitas pela controladoria. Esse é o quarto pilar, que vai se congregar, meus amigos, essa é só a aula introdutória, certo? É só um tira-gosto aqui para vocês. Nos próximos 3 dias, nós vamos detalhar os trabalhos do controle interno da forma que vocês precisam, tá? Terminando, então, aí com essa estratégia de correção. Meus amigos, para concorrer ao boné, para concorrer ao livro que está aqui, é o outro que caiu no chão, para quem chegou mais cedo, é só escanear o QR Code que está aqui embaixo e marcar 3 colegas. Eu quero que vocês me digam aqui no chat, o que é que vocês estão achando da aula? Está muito corrido? A fala está boa? Está pausada demais? Eu posso acelerar um pouco mais? Eu gosto de ver a participação de vocês aqui, tá? E aí, meus amigos e minhas amigas, para que a gente consiga mudar a nossa realidade, para que a gente consiga entregar resultado, para que a gente consiga ser valorizado no âmbito da nossa administração, nós temos que aprender a verificar o que tem de errado para que depois a gente consiga planejar os nossos trabalhos com calma. Muito eu pergunto para os controladores que eu conheço aí pelo Brasilzão, e eu falo assim, vem cá, você faz um planejamento estratégico da controladoria? Eles falam assim, não, porque eu estou só apagando incêndio, eu estou só resolvendo o problema, é todo dia uma demanda, eu não consigo ter paz, eu não consigo dormir direito, eu não sei mais o que é que eu vou fazer. Aí eu falei assim, mas você tem que ter calma, sabe por quê? Porque
Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é isso? Já dizia lá Alice no País das Maravilhas. Então, primeiro ponto, nós estamos no mês de setembro. Vocês já conhecem a realidade do município de vocês, vocês já conhecem os campos que não tem fluxo, que não tem rotina, que não tem norma. Você já sabe aonde os processos estão atrasando. Você já sabe aonde os processos não estão caminhando, aonde os pagamentos estão travados, as principais irregularidades que estão acontecendo. Então, esse é o momento de você fazer um diagnóstico da sua controladoria. E esse diagnóstico ele pode ser feito com base em checklists, em listas de verificação, em questionários que você tem que aplicar nas várias áreas da administração. Uma aluna me perguntou essa semana, uma aluna de curso online, ela me mandou mensagem no direct, ela falou assim: professor, eu comecei na controladoria, agora eu comecei tem 30 dias mais ou menos, agora no segundo semestre, e eu não sei o que fazer. Me dá uma dica. O que é que eu faço? Eu pensei, isso veio da cabeça dela de forma acertada, eu pensei em visitar todas as secretarias. Eu pensei em visitar todos os setores. Você me sugere o quê? E aí eu falei para ela exatamente isso que eu vou falar para vocês aqui agora. Meus amigos, não importa se você começou em janeiro, não deu tempo de fazer isso. Antes tarde do que mais tarde, certo? Uma ação que você deve fazer é conhecer o funcionamento da máquina pública. Então, você deve diagnosticar a situação atual do controle interno, do sistema de controle interno. Você deve visitar as secretarias, as repartições e aplicar questionários para saber como está funcionando cada área na gestão, na saúde, na educação, na contabilidade, no RH. Começa na prefeitura, vai na licitação, vai na contabilidade, vai em tributos, vai no RH, vai no setor de tesouraria, veja como é que estão os fluxos, o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando, para que você desenhe, certo? Com base nesses questionários, com base nessas verificações, você vai saber como que você pode resolver a situação da administração. Então, você vai fazer um diagnóstico estratégico para poder transformar a sua realidade. Meus amigos, o diagnóstico ele pode ser pautado em questionários, listas de verificação, e tudo tem que ter uma base legal. Então, você vai chegar na licitação e ver, por exemplo, existe decreto que regulamenta a nova lei de licitações? Existe decreto que regulamenta a possibilidade ou impossibilidade de dispensa de estudos técnicos preliminares? Existem modelos de DFD, ETP, termo de referência, projeto básico, mapa de riscos, contratos, atas, aditivos. Existem modelos para diversas áreas, existe um modelo de dispensa, um modelo de INEX, existe um modelo de solicitação de pagamento, de ordem de serviço. Como é que está funcionando? Se não tiver, então se tem chamados pontos de controle. E com base nisso, você tem que regulamentar essas ações. Você não precisa resolver tudo. Mas, enfim, você vai fazer o diagnóstico do sistema de controle interno, verificar quantos servidores tem em cada setor, quais servidores estão faltando, quais são as ações, tudo isso de uma forma organizada. E com base nesse diagnóstico, que vai ser uma verdadeira ferramenta de transformação, meus amigos e minhas amigas, você vai poder mudar a sua realidade e implementar as mudanças através de um planejamento estratégico. Porque a controladoria tem que planejar as suas ações. Com base nesse diagnóstico, você tem que definir quais são os processos que você vai analisar, quais são as auditorias que você vai desenvolver, quais são os pareceres que você vai emitir em quais áreas, quais são as normas que você vai criar durante o exercício, quais são as capacitações que você vai fazer ou promover para a sua equipe de todo o sistema de controle interno. Porque ao momento que você fizer um planejamento estratégico baseado em um diagnóstico transformador, você vai ter um caminho, você vai ter o que nós chamamos o campo da auditoria de escopo de trabalho.
Então, se falarem para você fazer tal coisa, você vai dizer, não, eu não posso fazer, porque não está no meu planejamento estratégico. Esse é o planejamento que deve incluir, inclusive, também a questão orçamentária da controladoria. A controladoria deve ter orçamento próprio, independência financeira e orçamentária para poder fazer o seu trabalho, as suas capacitações, os seus treinamentos, fazer suas compras de forma independente. Então, aqui eu deixo para vocês 2 conselhos. Diagnostifiquem, visitem as secretarias, as unidades, verifiquem o funcionamento, planejem as atividades, para que depois vocês possam, através do seu planejamento, desenvolver um trabalho organizado para poder alcançar as suas metas. Nós vamos falar de planejamento estratégico na aula de amanhã, certo? Eu vou falar para vocês. Mas hoje eu deixo vocês aqui com essa dinâmica. Vocês devem diagnosticar como está o funcionamento e o que precisa mudar. Se a gente não sair de dentro da sala, a gente também não resolve os nossos problemas, certo? E aí, eu quero lembrar vocês aqui, para não perder o fio da meada, né? Quem está ao vivo comigo até agora, diga oi. Deixa eu beber uma água aqui. E eu vou ensinar vocês aqui a fazer o registro de presença, certo? Mas aí eu quero lembrar vocês aqui do nosso sorteio, tá? Eu quero entregar para vocês, autografado, o meu kit de livros. Eu quero entregar para vocês o meu boné, e eu quero que vocês concorram à formação exclusiva de controle interno na prática, onde vocês vão aprender na prática, com a mão na massa, com o material, a fazer o diagnóstico, a fazer o planejamento estratégico, a desenvolver todas as atividades da controladoria de forma prática, certo? Tá todo mundo colocando um oi aqui, eu não estou entendendo. Alguém perguntou alguma coisa no chat? Acho que eu perdi alguma coisa no chat aqui, viu? Tá todo mundo oi. Ó, pessoal, quem não entrou no grupo VIP, tá no nosso chat aqui agora, certo? É só clicar que vocês vão poder participar. No grupo VIP, além de concorrer ao sorteio aqui, vocês vão receber um resumo da aula. A cada dia vão receber um e-book com resumo da aula. Vocês vão receber materiais exclusivos, dicas práticas em áudio, certo? Ah, eu pedi para falar oi, foi? Continua falando oi aí, vamos movimentar esse negócio, pessoal. Isso aí, então, eu quero que vocês concorram aqui e participem, tá? Já vou colocar aqui o link para vocês fazerem a confirmação de presença. Então, é só escanear o QR Code aqui, marcar 3 pessoas para poder participar do nosso sorteio. Para concorrer a todos esses brindes, que tem um valor inestimável, né, dos livros autografados e da formação, que tem um valor super alto, vocês têm que estar presentes aqui comigo nas 4 aulas. Vocês devem comentar nesse post e vocês devem marcar a presença de vocês. E aí, para marcar a presença de vocês, eu vou colocar aqui agora na tela. Deixa eu colocar grande aqui, pessoal. E peraí que eu fiz alguma coisa errada aqui. Aqui, vocês vão... Deixa eu tirar esse. Para marcar a presença, vocês vão escanear esse QR Code em amarelo. Ó, QR Code em amarelo, vocês vão escanear. E vai cair nesse primeiro post fixado lá no meu Instagram, ó, que é o post relacionado à nossa primeira aula, certo? Que não te contaram sobre o controle interno. Para marcar a presença, vocês vão falar o que vocês acharam da aula de hoje. Coloca lá o que vocês acharam do professor Mike. Vocês gostaram da aula? Essa aula te ajudou em alguma coisa? Responda essa pergunta lá no post, né? Escreve lá, escreve de coração o que vocês acharam aí da história, do conteúdo que a gente está dando, da entrega que estou fazendo para vocês, o que vocês estão achando da nossa imersão controle interno na prática. Comenta lá. E aí não se preocupe, quando vocês comentarem, nosso time, os nossos robozinhos aí, vão te responder para confirmar a sua presença. Para quem é do VIP e confirmar
a presença, deixar sua mensagem aqui no nosso post, certo? Quem confirmar a presença vai receber o certificado, participando dos 4 dias. E para quem não é VIP, entra lá, deixa sua mensagem, fala, dá um feedback sobre a aula, fala o que você achou, o que você gostou aqui para a gente. O que não gostou também, se não gostou de algo, coloca aí. Você vai comentar também que você vai receber uma mensagem para poder confirmar a sua presença e garantir a sua participação aqui no nosso sorteio. Para quem não tem como escanear, quem está assistindo do celular, eu já disse para vocês, amanhã e as próximas aulas, vocês tratem de preparar um notebookzinho, um tabletzinho para poder assistir a aula, certo? Aqui na tela e poder escanear, porque a gente vai trazer várias oportunidades, beleza? Para quem tá, pessoal do time aí, Josias, Elaine, pessoal da Unievo, coloca no chat o link de presença, por favor, o link do post aqui para confirmar a presença. Tá no grupo do evento, né? Pronto, então tá no grupo do evento. Vai estar lá com você marcar presença. Então, pessoal, basta vocês entrarem, se quiserem aqui também, ó, para pegar o link mais rápido, é só entrar aqui no grupo de WhatsApp, é o grupo da imersão, do ICIP, Imersão Controle Interno na Prática. Lá vocês recebem os avisos das aulas, vocês recebem e-books, vocês recebem o manual passo a passo, a programação de todas as aulas, certo? Então, pedir para o pessoal aqui da Unievo, coloca aqui, pessoal, o link. Isso, o link para marcar a presença está no chat aqui do YouTube, viu, pessoal? Enquanto eu vou falando com vocês aqui, vai colocando. Então, entra no grupo, clique no link aí, rapidinho, ó. Clica no link, registra sua presença. Lembra, para registrar a presença, vocês só precisam dizer o que vocês acharam da aula. Ó, eu deixei no canto aqui também o QR Code amarelo, tá? Para vocês marcarem a presença também. Então, vocês ou clicam no link aqui no chat, o pessoal do Licita Clube ou da Unievo, ou clica aqui embaixo, eu estou apontando aqui embaixo, escaneia o QR Code amarelinho e coloca lá no post, pessoal. Vai chegar nesse post aqui, ó, o primeiro, o que vocês acharam da aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Ó, enquanto vocês registram a presença, eu vou responder algumas perguntas para vocês, tá? Não esqueçam, ó, aqui, ó, escaneia o QR Code e deixa seu comentário na nossa aula. Vou selecionar aqui algumas perguntas desde o início para poder responder, para finalizar esse nosso primeiro encontro, meus amigos. Então, vamos lá, viu? Deixa eu separar aqui algumas. Estou olhando aqui no nosso chat. O pessoal de São Paulo, a Bahia está com força aqui. Pará. Mais gente de São Paulo. Minas Gerais, Sergipe, Ceará. Boa. Quem tiver pergunta pode jogar aí, viu? Bora lá. Quem está no grupo VIP, pessoal, lembrando, quem está no grupo VIP acessa o treinamento, a nossa imersão aqui pela plataforma, tá? Plataforma exclusiva. Pessoal de Goiânia, de Goiás aqui, Alagoas. Mais gente do Ceará. Angra dos Reis, que legal. Estou indo para o Rio, vou passar 20 dias, vou palestrar em um congresso nacional, junto com o ministro Antônio Anastasia, o Rony Charles, o Anderson Pedra, quarta-feira agora presencialmente, e de noite nós vamos ter aqui nossa live, nossa última live, nosso 4º dia de treinamento, de aula, e na semana seguinte eu também vou estar em outro evento lá no Rio também. Pessoal do Piauí, tem clientes no Piauí, tá? De assessoria. Pessoal de câmaras. Não estou conseguindo colocar
Tirar o banner aqui. Travou a minha tela. Aqui a Daniela, boa noite, Prefeitura de Mato Grosso do Sul. Vou estar em Mato Grosso do Sul também, tá? Mês de agora em setembro também, é bem presencial. Estou iniciando hoje nessa etapa, sem experiência, porém com muita força de vontade em aprender e agregar valor. É isso aí. Quando o prefeito, geralmente os prefeitos me pedem indicação de pessoas para o controle, me perguntam sobre o que eles devem procurar para poder ter controladores fortes, para poder defender eles, proteger a administração. Eu digo, primeiro, você tem que ter pessoas de confiança, e segundo, você tem que ter pessoas dedicadas, assim como a Daniela, pessoas que têm força de vontade, porque a atividade, ela não é fácil, ela é difícil, ela exige vários conhecimentos multidisciplinares e precisa ter perseverança. O José fez uma pergunta bacana, uma dúvida, é necessário ser bacharel em Direito ou Ciências Contábeis para ser controlador? Boa pergunta, José. Vamos lá. A formação específica para ser controlador de um município, de uma Câmara, ela vai depender da legislação local. Cada município, ele regulamenta através da sua lei de estrutura administrativa, de uma lei própria de criação da controladoria, do sistema de controle interno, as questões relativas à nomeação do controlador geral. Em alguns estados, é obrigatório que ele tenha formação em ensino superior em qualquer área. Em alguns locais, em alguns municípios, é obrigatório que ele seja formado em algumas áreas específicas. E as áreas que a gente mais vê por aí são as áreas do direito, da contabilidade, da administração ou da economia. Agora, a controladoria, José, ela é multidisciplinar. Você vai precisar trabalhar com obras. Então, você vai fiscalizar a obra, você vai fiscalizar contabilidade, você vai fiscalizar recursos humanos, você vai fiscalizar licitações. Então, pode ter advogado, pode ter contador, pode ter administrador, pode ter engenheiro, pode ter arquiteto, porque você vai trabalhar com todas as áreas da gestão. O ideal era que você tivesse uma equipe grande, multidisciplinar. Então, o que vai dizer a formação necessária para a controladoria é a lei do seu município, certo? Algumas leis são mais rígidas, outras menos rígidas. Algumas pedem quantidade mínima de experiência, algumas pedem formação e cursos específicos para poder atuar na controladoria. Em alguns estados, como Piauí, por exemplo, se exige que o controlador tenha mandato. Então, tem mandato de 3 anos, pode ser prorrogado por mais 3 anos. Em outras áreas, o controlador é obrigatório que seja servidor efetivo. Em outros lugares, não. Ele pode ser um servidor comissionado do quadro ou sendo trazido de outras áreas da administração. Certo? Olha a Marcela aqui de Manaus. Que massa, viu? O José, concluindo a graduação em gestão pública, perfeito. Você está estudando de uma forma multidisciplinar o funcionamento da máquina pública. Luiz Gustavo colocou aqui, professor, atuo na área de licitações, mas sempre tive vontade de ser controlador interno, porém nunca tive oportunidade. Esse é o espírito, você tem que abraçar o seu sonho, o que você quer. Você quer ser controlador, então você vai buscar. Um bom ponto de partida você já tem, que é entender de licitações e contratos, que é uma das áreas que mais dá trabalho e que mais causam dúvidas para os controladores. Eu sugiro que você busque o resto dos conhecimentos agora. Contabilidade, financeiro, pagamento, prestação de contas, a lei de acesso à informação, transparência, ouvidoria, corregedoria, compliance, tudo que a gente vai falar aqui nesses nossos 4 dias. E meu amigo Luiz Gustavo, eu vou te dizer uma coisa, eu assumi a controladoria pela primeira vez, eu tinha 21 anos, e foi questão de oportunidade. Aparecia uma oportunidade e eu estava pronto. O meu pai, ele é vaqueiro, e ele tem aquele ditado, né? Cavalo selado só passa uma vez. Você tem que estar preparado para montar. Então, eu te sugiro que você se prepare, porque a hora chega, e quando a hora chegar, você vai estar pronto para cavalgar aí nesse destino na controladoria e assumir essa responsabilidade tão linda que é de ser controlador geral de um município, de uma entidade. E outra coisa, né? Você pode ser controlador da sua cidade ou
Ou você pode ser controlador de outras cidades. A oportunidade, ela aparece às vezes no lugar que a gente menos espera. O Gabriel Victor. José Souza depende de cada concurso, mas a grande maioria exige bacharelado. Ele estava respondendo aqui a pergunta do colega, né? Ele diz que seria bacharel em administração, contabilidade. Isso, varia de município para município. Vamos lá, muita gente citou de licitações. Maranhão. A questão salarial, né, pessoal? Muitos lugares. Vamos lá. A regra geral defendida pelos tribunais de contas e pelos órgãos superiores é que o controlador ele tem que ser equiparado a secretário, ou seja, ele tem status de secretário e remuneração de secretário. Esse é um dos itens que eu faço quando fecho contrato de assessoria com os municípios, na hora de diagnosticar a situação do sistema de controle interno. Porque a gente precisa reestruturar as controladorias, mudar as legislações das controladorias que não tem um controlador com status de secretário. Inclusive, meus amigos, não é para ser secretário, ele pode ser controlador geral do município, e o controlador geral do município, por ser servidor comissionado, não recebe subsídio, recebe remuneração, ou seja, pode receber mais que o secretário. Por um bom tempo da minha carreira, eu recebia mais que os secretários, porque eu estava acima dos secretários. Você normatiza as atividades dos secretários, você audita as atividades dos secretários. Então, você pode receber lá as suas gratificações, diferentemente do agente político. Aqui, o Pablo, no caso das câmaras, o controlador interno deve responder ao presidente ou à mesa diretora. O controlador responde ao chefe máximo da entidade, ou seja, ao presidente da Câmara. E apenas, certo? No município, apenas ao prefeito. Se você é de uma autarquia de previdência, de trânsito, você responde apenas ao presidente da autarquia, ao superintendente. Certo? A Aline colocou aqui, estou começando agora e confesso que estou insegura, pois não tenho checklist. Exatamente, os checklists, os papéis de trabalho que a gente chama, os materiais que a gente usa na controladoria se chamam papéis de trabalho. Eles devem ser padronizados, você deve ter todos eles em mãos. Para quê? Para poder agilizar o seu trabalho. Evitar o olhômetro, porque se você avaliar as coisas da sua cabeça, colocando aquele post-it, aquilo acaba se perdendo, né? Eu trabalhei uma época, quando era novinho, estava começando na área, com um post-it, aquele post-it amarelinho, eu colocava nos processos, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Quando chegava no outro dia, tinha um servidor lá que falava assim, não, resolvi tudo, fique tranquilo, meu amigo. Quando eu olhava o processo, estava tudo errado ainda. Alguém tinha chegado lá e jogado meus post-it tudo fora, né? Não tinha servido de nada o meu trabalho. E aí foi aí que eu fui criando os meus checklists, os checklists diversos, não é só de licitações, é para tudo. Eu fui criando de acordo com os trabalhos que eu fui desenvolvendo na minha carreira. Durante esses dias de aula, no último dia, eu vou entregar uma oportunidade para vocês acessarem um material que certamente vai ajudar muito na carreira de vocês, tá? A Antônia Rosa colocou aqui, meu problema é o jurídico que realiza os processos de licitações no geral. Não entendi, né? Então, o Ginel está colocando aqui, os papéis de trabalho do controlador. Exatamente. Aqui o Joseph, tem muita pergunta, tá massa. Como ter autonomia para ter acesso às informações de realizar todo esse trabalho? Boa, Joseph. Tá na norma da Intosai, tá na lei de contabilidade aplicada ao setor público, tá nas regras do CONAS, tá nas regras de auditoria, na NBASP, normas de auditoria aplicada ao setor público. Nenhuma informação pode ser negada ao controle interno. E ponto final. Quando o controle interno esteja desenvolvendo o seu trabalho. Certo? Nenhum documento, nenhum acesso a sistema, nenhum acesso a nenhuma repartição. Nenhuma informação pode ser negada ao controle interno quando ele desenvolve seu trabalho. Isso faz parte da parte principiológica da atividade de controle interno. Eu não fiquei falando de princípio aqui porque nossa aula é um pouco mais direta
ao ponto, né? Não é só das ideias. Nós temos vários princípios, como, por exemplo, o princípio do acesso a documentos ativos, que é disso que a gente está falando aqui, o princípio da segregação de funções, que é um princípio fundamental para a controladoria. Quem faz não fiscaliza, o controlador não pode ser pregoeiro, não pode ser fiscal de contrato, não pode participar de comissão, não pode participar de atos que depois ele vai auditar ou fiscalizar. É o princípio da aderência a normas, ou seja, tudo que vocês colocarem como irregularidade, como ponto de controle, tem que ter prova independente, que é outro princípio, o princípio das provas independentes. Tudo que você auditar tem que ter prova para comprovar o porquê você está dizendo que aquilo é irregular, ok? Então, enquanto é massa que responde as perguntas, enquanto eu respondo a pergunta, eu estou continuando a aula, né? Continuando entregando conteúdo para vocês. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Vocês conseguiram deixar um comentário do que acharam dessa nossa aula lá, para poder registrar a presença de vocês, de participar dos sorteios e garantir o certificado também de formação? Me digam aqui no chat, tá? Ó, a Daniela está perguntando pelo material. O material ser enviado amanhã, é sempre depois da aula, beleza? Reginaldo, professor, que está quase um sabatino, né? De que maneira o controle pode contribuir para a orientação e aperfeiçoamento dos fiscais? Show de bola essa pergunta. Ó, 4º dia de aula, dia 4 de setembro, viu? Quarta-feira, nós vamos falar sobre isso aqui. A controladoria tem responsabilidade, está na Lei de Licitações e Contratos, de orientar e dar subsídios para os fiscais de contratos. Isso significa emitir pareceres, isso significa criar fluxos de despesa para os fiscais, isso significa criar checklists para os fiscais de contratos, isso significa criar manuais, cartilhas e tirar dúvidas dos fiscais de contratos no dia a dia dos seus trabalhos, certo? Então, não é brincadeira, são muitas responsabilidades. E isso tudo a gente vai falar aqui no último dia de aula, porque eu planejei aqui as 4 aulas de acordo com o funcionamento da administração. Então, hoje nós falamos noções gerais, as macrofunções, as principais atividades, as normatizações, aí falamos do diagnóstico, aí depois vamos falar de planejamento, depois vamos falar das atividades, da fiscalização ao final. Beleza? Agora vamos, Paulo Ricardo. Mas eu só vou a campo com uma ordem de serviço do controlador geral, não é? Ó, vamos lá, Paulo Ricardo. Se você é controlador geral, o controlador geral, ele cria a sua rotina de trabalhos com base no seu planejamento estratégico e nas suas normas de regência que ele vai criar, certo? Então, você vai definir o seu escopo de trabalho e, com base nos papéis de trabalho, você vai desenvolver as suas atividades. O controlador geral que abre a sua própria ordem de serviço. Então, por exemplo, você pode planejar que vai fazer 2 auditorias no ano. Uma auditoria no transporte escolar, uma auditoria na merenda escolar. Por exemplo, a ordem de serviço é dada por vocês e a sua equipe de auditores faz o trabalho. Agora vamos dizer, você é analista de controle interno ou auditor de controle interno. Aí você tem que aguardar o controlador geral te dar ordem de serviço para você iniciar algum trabalho de auditoria, de verificação ou de fiscalização. Mas, excelente pergunta, beleza? Pessoal, lembra de comentar, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Mais uma. Fabrício, boa noite. E quando o controlador interno não é de carreira e não tem interesse em estruturar o sistema de controle interno, o que um auditor efetivo poderia fazer para solucionar essa questão? Eu peguei sem ler. Essa daqui pode colocar em maus lençóis. Vamos lá. Depende do seu estado, né? Em alguns estados não é obrigatório que o controlador seja um servidor de carreira da controladoria. Depende da legislação da sua entidade. Se a legislação do seu município, da sua prefeitura,
ela exige que ele seja de carreira do controle, então sempre o controlador geral vai ser um dos auditores, dos analistas, servidores que estão na controladoria. Dentro de uma controladoria, pessoal, podem existir vários cargos, de analista de controle interno, auditor de controle interno, assessor de controle interno, ouvidor e por aí vai. Certo? E nós vamos ter dentro das controladorias também os cargos de livre nomeação e exoneração, certo? Os cargos ali de chefia, diretor, coordenador e, em alguns casos, também o de controlador geral, comissionado. Mas em algumas legislações municipais não se exige que o controlador ele seja efetivo do quadro da controladoria, mas que ele seja efetivo. Então ele pode ser efetivo do município em qualquer outro cargo ou efetivo de outro município, trazendo via cessão. Mas em alguns outros estados, como por exemplo, o estado da Bahia, o próprio Tribunal de Contas ele reconhece que o controlador ele pode ser um servidor comissionado, assim como os procuradores, selecionados por critérios técnicos, obviamente. Mas o controlador, então, ele pode ser comissionado sem nenhum tipo de problema, sendo aí o seu chefe máximo, você tendo que cumprir aí com as orientações e normatizações dele. O que eu recomendo é que, na hora de se reestruturar as controladorias, se coloquem requisitos que garantam a qualidade do controlador geral. Então, se não vai ser servidor efetivo, tem que ser, né, preferencialmente efetivo, mas que sejam pessoas que tenham formação em ensino superior, especialização em controle, que tenham a quantidade mínima de anos de trabalho na área de controle interno, de experiência, tenham algumas formações específicas, além de não responder por improbidade administrativa ou crimes contra o patrimônio público. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Poliana, por onde eu poderia começar para realizar as visitas nas secretarias e setores? Como eu falei, eu oriento vocês, comecem a fazer esse diagnóstico, verificar o funcionamento dentro da própria prefeitura, na parte administrativa. Ou seja, você vai verificar se existem rotinas e fluxos, por exemplo, para iniciar as licitações, as contratações, tem modelos padronizados para as contratações, depois, para executar as despesas, para fazer os pedidos de compras. Depois, algumas compras vão ser de bens permanentes, então ver se tem fluxos, rotinas, procedimentos, como é que funciona o setor de patrimônio para tombar os bens permanentes. Depois, ali, o setor contábil, como é que se registram, como é que é feita a prestação de contas. Depois tem que ver a questão relacionada ao fluxo da despesa, aonde chega o processo para pagamento, para onde ele caminha, aonde o fiscal de contrato vai trabalhar, quando é que ele atesta nota, ou lança em determinado sistema, ou elabora um relatório circunstanciado, e depois você tem que normatizar como funciona a prestação de contas. Você vê esse passo a passo, anotou aí? Se não anotou, espera o material no grupo amanhã, que vai ter o resumo da aula, tá? Mas, dá para colocar até um resumo das perguntas e respostas, viu, pessoal da União? Fica de olho aí, porque as perguntas e respostas aqui também variadas, estão bem legais, então dá um conteúdo muito bacana para esclarecer a galera depois. Para você verificar isso tudo, eu recomendo que tenha um checklist, que tenha uma base para você saber como é que está funcionando cada caso e depois normatize esses procedimentos com base no seu planejamento estratégico. Aqui, André Luiz. Já está finalizando, viu, pessoal? Vocês estão gostando aqui das perguntas e respostas? Me diz aí, que eu quero acompanhar aqui no chat. E quem está gostando da aula, vai lá no post. Deixa eu colocar aqui. Vá aqui no post, é amarelo, tá aqui em cima. E diz aí o que vocês estão achando das aulas, da aula. O que vocês estão achando aqui nessa sessão de perguntas e respostas? André Luiz colocou aqui, já que o cargo de controlador é equiparado com os secretários, a pergunta é se a culpa dos atos será solidária também. Boa pergunta. Em atos públicos em que o controlador atue como ordenador de despesa, a responsabilidade é dele. Quem é o ordenador de despesa? Quem autoriza a publicação de editais de licitação, assina contratos, atas de preço,
e quem autoriza pagamentos. Assina liquidação. Aí a responsabilidade é sua das despesas da controladoria, se você tiver, certo? A responsabilidade dos secretários, se eles forem ordenadores de despesa, como eu acabei de explicar, ela distribui o trabalho deles. Fora isso, o controlador só pode ser responsabilizado solidariamente caso se comprove uma ação que gere dano ao erário, que ele teve dolo ou culpa em algum procedimento, que ele emitiu um parecer com imperícia, certo? Que lhe orientou o gestor a fazer alguma ação errada, e isso tem que ser comprovado processualmente, certo? O Erickson colocou aqui que é graduado em contábeis, tem MBA em auditoria, e agora está sendo controlador. Mais uma aqui, a Fátima. Quando a prefeitura não tem sistema de patrimônio, como começar a implantar esse controle? Teria que contratar alguma empresa para fazer esse somamento? Boa! Primeiro, você tem que ter servidores do setor de patrimônio, né? Pelo menos um, para fazer o levantamento patrimonial. Para que você faça o levantamento patrimonial, você tem que ter um sistema de gestão de patrimônio. Você tem que contratar uma empresa de locação de software para você locar um sistema de patrimônio, a pessoa aprender a mexer no sistema de patrimônio e depois começar a implantar os procedimentos patrimoniais. Verificar o inventário deixado pela gestão anterior, fazer um DIPARA, fazer um comparativo para ver se está tudo lá, se está tudo disponível no município, desclassificar os bens inservíveis, né? Por exemplo, você vai ter que comprar as plaquetinhas do patrimônio para poder tombar os itens, os materiais permanentes, para entrar no inventário da prefeitura, e pelo menos uma vez ao ano você tem que fazer todo esse inventário de todos os bens, criando regra, instrução normativa. Nós vamos falar isso ainda aqui nos nossos dias. Instruções, o que são as instruções normativas, quais são as principais entes que você tem que criar, certo? Dentro do setor público. Amanhã nós vamos falar sobre isso, incluindo setor de patrimônio, setor de frota, setor de abastecimento. Vamos ver vários comentários aqui. Pergunta aqui, Diego. Sou diretor-geral do Legislativo. É possível agregar a função de controlador? Não. Lembra que eu falei dos princípios? Uma pergunta está levando a outra, né? Princípio da segregação de funções. O controlador só pode fazer atividade de controlador, porque você vai criar a norma, criar a rotina e vai fiscalizar. Então, você não pode ser diretor-geral da Câmara. Por quê? Porque o diretor-geral provavelmente vai autorizar licitações e o controlador depois vai analisar licitações. Então, uma coisa não bate com a outra. O cargo de controlador-geral, ele não é cumulativo com nenhum outro cargo. Você não pode ser controlador e procurador. Você não pode ser controlador e servidor em outro município. É um cargo de dedicação exclusiva. Assim como o de secretário municipal, certo? Você não pode ser controlador em uma cidade, controlador numa câmara de outro lugar, beleza? Mesmo que haja compatibilidade de horários, isso vai lá dentro da Constituição, ali nos fatos relacionados a... fugiu o nome na cabeça aqui agora, mas a não cumulatividade, acúmulo ilícito de cargos públicos, beleza? Lucas aqui, no caso de servidor efetivo no cargo de controlador, ainda deve ser equiparado salarialmente a secretários? No caso, já existe um plano de carreira. Vamos lá, aí depende da lei do seu município, da lei da sua entidade, certo? Lembrando sempre, pessoal, se você é servidor efetivo e foi nomeado para ser secretário ou controlador, a remuneração que você recebe é a remuneração que seja mais benéfica financeiramente para você. Então, às vezes, o cara isso tem muito secretário de educação, por exemplo. Vamos dar exemplo de controlador, né? Tem um cara que é professor, ou o cara que é da educação, um cara que já recebe muito ali, um salário bom, e é convidado para ser controlador do município.
às vezes ele já recebe mais que o salário do controlador. Então ele vai ter que escolher um ou outro. Ele vai ficar com o salário que ele tinha anteriormente e vai trabalhar pela missão e não pela remuneração, certo? Ó, pessoal, a galera que está falando aqui do VIP, né? Na inscrição, vocês escolheram ali entre a inscrição VIP e a inscrição normal. A inscrição normal, vocês têm acesso a todas as aulas, vocês têm acesso aos sorteios, aos materiais exclusivos, a participar do grupo, a ter o resumo das aulas. Na inscrição VIP, vocês têm direito ao certificado, certo? Um certificado de 4 horas aqui, das 4 noites. Mais de 4 horas, porque eu estou em 1 hora e 40 minutos de aula, aqui praticamente com vocês. Foram quase 40 minutos de perguntas e respostas aqui, tá? Então, quem está no VIP vai receber o certificado. Se você entrou pela inscrição normal e tiver interesse ainda no certificado, né? A Elaine está aqui no chat, aí vê aí para poder fazer a inscrição no VIP, acho que ainda dá tempo. E você recebe o certificado aí emitido pela Univo. Certo, pessoal? Então, ó, só para finalizar aqui, eu peço a vocês novamente, vai no QR Code amarelinho, vai nesse post que está fixado na nossa tela e fala o que vocês acharam da aula, né? O que é que vocês acharam? Vocês curtiram o conteúdo? Eu gostei principalmente aqui dessa fase também de perguntas e respostas e tudo mais. Teve um cara aqui, eu não era para falar isso, né? Teve um cara aqui que falou que queria ver a aula, não queria ver minha biografia. A minha biografia, ela é o exemplo que eu dou para mostrar como vocês conseguem chegar em um patamar de um controle interno efetivo, mesmo passando por dificuldade. Porque assim como vocês, eu também passei por dificuldades. E a gente passa por dificuldades, é na dificuldade que a gente forja um ser humano, um guerreiro forte, né? Vocês são controladores, são os guardiões da gestão pública, então tem que ter a coraça forte. Espero que tenha entregado um conteúdo valioso para vocês. Estamos chegando aqui a 1 hora e 40 minutos de aula. Eu agradeço a todos. Eu agradeço a todos por estar comigo aqui até quase 9 horas da noite. E eu aguardo todos vocês amanhã. Para a nossa aula 2, que está aqui já, ó, o nosso tema aqui da aula de amanhã, né? Desbloqueio imediato, inimigo que te impede de sua controladoria de avançar. Amanhã nós vamos, meus amigos, falar sobre planejamento estratégico, definição das atividades, criação de instruções normativas, normas, procedimentos, fluxogramas. Eu vou trazer para vocês aqui de uma forma bem prática como deve funcionar a controladoria. Passo a passo de como deve funcionar a controladoria, como deve ser realizado os principais trabalhos com base nesse planejamento estratégico, na definição de metas e destrinchando para vocês aqui também nessa sessão de perguntas e respostas. Vou colocar já na programação amanhã um tempinho para vocês despejarem perguntas e aqui faz a sabatina e eu vou respondendo em cima da hora, tá? Então, não esqueçam de ir lá no post, vai no meu Instagram e comenta lá o que vocês acharam da aula, que aí o robozinho vai confirmar a presença de vocês, para vocês participarem dos sorteios. Não esqueçam também de marcar 3 amigos para concorrer à nossa formação de controle interno na prática. Qualquer coisa, a equipe aqui da Unievo está à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas, para ajudar vocês a entrarem no grupo e participarem com a gente ainda dos 3 dias que nós vamos ter de evento. Meu muito obrigado a todos. Eu vou responder o comentário de vocês lá no Instagram, viu? Estou aguardando ver o que é que vocês acharam da aula e vou responder cada um de vocês lá, beleza? Me seguem, vou seguir vocês de volta e vamos que vamos. Amanhã, 19 horas, pontualmente, eu espero cada um de vocês. Não percam. Tamo junto.